Boa tarde, sejam bem-vindos ao consultório do Porto Canal. Hoje vamos falar de relações familiares. Tenho aqui comigo em estúdio o professor Dr. Ivandro Soares Monteiro, é psicólogo clínico, já vai sendo aqui uma cara conhecida do programa. Bem-vindo, Sr. Professor, muito obrigada mais uma vez por estar em direto e connosco aqui no consultório. Hoje eu e o professor vamos fazer uma maratona de 45 minutos sem intervalos, seguidinho. Isto porque hoje há a conferência de imprensa para ver, no que diz respeito ao futebol, à Liga dos Campeões, e por isso mesmo o nosso programa é mais curto. Vamos sair às 16h45, assim é que é 5 menos um quarto, e por isso mesmo vamos abrir desde já as linhas do consultório para que possa ter então espaço e voz também aqui discutir comigo e com o professor isto das relações familiares. Nem sempre é fácil, sabemos que, e cada vez mais, parece que vai sendo mais difícil viver em família, vários tipos de famílias que existem hoje em dia, e por isso mesmo vamos discutir aqui no consultório e vamos abrir espaço para que também converse connosco. Não perca então esta oportunidade, ligue-nos desde já para o 22-953-8525. Pode também escrever-nos por e-mail, é certo, mas hoje se calhar vamos dar mais espaço a quem nos liga, porque o tempo é mais curto, por isso o melhor é mesmo ligar. O professor vai estar cá para também ir dando algumas dicas e poder ajudá-lo também se partilhar então connosco as suas vivências, as suas experiências. A psicologia hoje vai estar cá para o ajudar. Professor, estávamos aqui os dois, antes de entrarmos para o ar, a pensar, isto é tão complexo, relações familiares, dá-nos tanto que pensar, poderíamos, de facto, são tantos subtópicos, digamos assim, que estão aqui envolvidos, mas de facto a nossa relação familiar começa desde muito cedo. Quase podemos dizer que quando estamos na barriga da mãe, já estamos a criar um laço, já estamos a criar uma relação. E curiosamente, sabe-se hoje que nós, mesmo in utero, já estamos a criar psicologicamente laços, personalidade, características. Portanto, as senhoras que estão grávidas já têm que ter esse cuidado, já estão, digamos assim, a contribuir para o desenvolvimento, para o caráter, para a personalidade de um outro ser humano. Exatamente. O papel de preparação para ser mãe começa durante a gravidez, porque a própria estabilidade da mãe é um fator primordial para que depois, no primeiro ano de vida, consigamos quase que aumentar a probabilidade de termos melhor ambiente, melhores condições, quer para a criança crescer, quer para o ambiente familiar ser o mais adequado possível. Porque sabemos que é uma fase de transição, e tudo que implica uma transição, quando nasce uma criança, temos adultos que se têm que adaptar a ter que dar tempo que não davam antes a alguém e têm que conseguir, ao mesmo tempo, continuar a cuidar deles próprios. E quando que também é muito importante. É um fator fundamental, porque quando há a falta de cuidado pessoal, nós temos muito mais dificuldades em cuidar do outro, não é? Lá está. Primeiro nós, não é? Nós devemos estar bem para podermos cuidar bem. E lá está. A parte curiosa disso é que, ao contrário de que muitas vezes a sociedade nos ensina, que primeiro temos que estar para os outros antes de nós próprios, o que é certo é que quando nós cuidamos de nós pouco pensamos em nós, porque a vida está boa. E, portanto, quanto temos mais disponibilidade. Exatamente. Nós somos muito mais altruístas, até quanto mais cuidarmos de nós. Isso é muito verdade e infelizmente é verdade. A sociedade critica um pouco, pensas muito em ti, mas de facto quem pensa demasiado em si tem mais tempo, ou quem cuida demasiado de si tem mais tempo para cuidar. E quem pensa mais nele próprio também está com mais problemas, porque nós temos muito mais excesso de pensamentos quando a vida está a correr menos bem. Ou seja, quando a vida traz mais problemas é quando nós começamos a trazer mais quantidade de pensamentos, mais alterações emocionais, mais alterações de comportamento. Portanto, primeiro estarmos nós bem. Quanto mais cuidarmos de nós, mais fácil vai ser cuidar do outro. E mais fácil vai ser também estabelecer relações com os outros. Precisamente. Desde o início dos tempos que as relações são difíceis. A primeira arena onde nós enfrentamos o mundo é na família. E, portanto, é nesses primórdios de interações com quem cuida que nós vamos começar a construir a base da nossa personalidade. E, portanto, a forma como os outros nos tratam, em termos físicos, em termos emocionais, a comunicação que têm ou não têm, não é? Porque o não ter comunicação é uma forma também de comunicar pelo lado errado. Pelo lado bastante negativo. E isto vai criando vulnerabilidades, vai criando resistências
ou resiliências, que é o termo que se usa mais de um ponto de vista técnico, não é? As adversidades e as resiliências, e esta relação entre aquilo que nos acontece, que vai facilitar o desenvolvimento psicoemocional ou que vai inibir esse desenvolvimento, vai começar a construir a nossa base da personalidade. E esta base, curiosamente, é geralmente desde que se nasce até aos 8, 9 anos. Desde a barriga da mãe? Desde a barriga da mãe. Até aos 8, 9 anos? Que esta é a grande estrutura de base da nossa personalidade. Depois, portanto, este primeiro período, este primeiro período da infância, digamos assim, vai determinar em muito aquilo que vão ser, vai ser um que vamos ser em fator adultos. preponderante para condicionar a nossa forma de funcionarmos na sociedade e na relação com os outros. Isto impõe alguma responsabilidade a quem decide hoje em dia ser pai e mãe? Impõe e exige que as pessoas tenham cada vez mais consciência disso quando decidem ser pai e mãe. Porque ser pai e ser mãe não é termos as melhores condições materiais ou físicas para educar. Porque não é o facto de ter uma boa casa com um melhor colégio ou escola que vai criar uma criança saudável. Isso são Mas também a ausência suportes. de casa, a ausência de trabalho Certo. e a ausência de escolas também... Mas isso são alicerces. A educação é tida em casa. Portanto, eu não posso... Vê-se, infelizmente, algumas situações em que, na altura de verão, quando os colégios fecham, as escolas fecham, há pais que não sabem o que fazer com os filhos no mês de agosto, não é? E ficam muito preocupados, tensos, e o que é que eu faço com ele? Porque o facto de ter tempo com uma criança assusta, mas é dos fatores mais importantes para se criar um vínculo. Para se criar uma vinculação com alguém é preciso existir tempo. E tempo é das coisas que hoje é mais difícil, ou as pessoas acham que hoje em dia não se tem tempo para nada. O que é que nós andamos a fazer com o tempo, professor? Porquê é que as coisas mudaram tanto? Não temos tempo para estar com os nossos filhos, não temos tempo para jantar, não temos tempo para ver televisão, não temos tempo para ler. Porquê é que de repente as pessoas ficaram sem tempo? Porque nós invertemos o prisma com que lidamos com aquilo que é a qualidade de vida. É verdade. Ou seja, nós em cada momento onde estamos, nós estamos à espera que termine para começar o próximo. É isso, parece que não Estamos no vivemos. banho a pensar no jantar, estamos no jantar a pensar na agenda do dia seguinte, Estamos aqui a pensar que daqui a bocado temos que ir buscar os nossos filhos, e isso provavelmente. retira aquilo que é o sumo da vida, que é a emoção. A E o emoção agora, não é? É o agora. Exatamente. O agora. Não é? E isso é o que também traduz aquilo que é felicidade. A felicidade é gostar de estar onde estamos. Nem mais. Usufruir do momento em que É estamos. um momento. E com as crianças devemos fazer muito isso. Eles devem perceber que nós estamos a apreciar cada momento que estamos com eles. E é o que isso? elas nos pedem. Não é? O que as crianças nos pedem é que nós estejamos lá naquele momento para elas. O problema é que nós, quando estamos, não estamos. Vemos os pais a olhar para os telemóveis, a preparar o jantar. E as crianças já também sabem, a fazer isso, exatamente. E já sabem reconhecer isso nos pais, não é? Sim. Estás aí agarrado ao telefone. Um bom exercício que podemos quase recomendar a todas as pessoas é experimentem colocar 10 minutos no telemóvel quando chegarem a casa para ficarem, de facto, ao lado dos seus filhos. E vão ver o quanto demora a passar 10 minutos. A sério? Porque 10 minutos é pouco tempo, mas quando se está nesses 10 minutos, há pais que, se for preciso, começam a olhar para o relógio a ver se já passaram os 10. Mas porque não sabem lidar com o facto de serem pais. Às Porque vezes basta estar, não é? É As o crianças estar, não não nos é? exigem muito. Aquele momento em que a criança de repente vem-se encostarem a nós, encostam-se a nós, põem um braço, deitam-se, fazem uma ternura e nós de repente dizemos como é que foi possível? Foi simplesmente estar lá. Claro. Não é? Não precisamos estar a ter que arranjar uma agenda para preencher aquele tempo, não é? É o facto de estar presente, não é? Até pode ser pouco, mas de qualidade. Com qualidade. Porque estar com os filhos é diferente de estar ao lado dos filhos. São coisas muito diferentes. Vamos propor isso então aos telespectadores, pelo menos hoje. Sim. Vamos tentar 10 minutos. É 10 minutos. o desafio que o professor deixa aqui. 10 minutos sem telemóveis. 10 minutos Só contados. Só a estar com os nossos filhos. Isto enquanto eles ainda são pequeninos. Eles precisam destes momentos com os pais e o professor disse uma coisa que eu achei interessante, disse várias. Uma delas foi, não são as escolas que educam os nossos filhos. Não. As escolas são ajudantes do caminho. A educação não é em casa. A educação é em casa, não é? O exemplo é em casa. O exemplo tem que ser em casa. E, portanto, As crianças são um reflexo dos pais. As crianças são um
um produto recriado, não é? Daquilo que é o ambiente onde elas passaram mais tempo. E é verdade que eles absorvem bem mais aquilo que nós fazemos do que aquilo que nós dizemos? Sempre. Se podemos quase comparar que as crianças são esponjas autênticas do que são os comportamentos e as verbalizações do que o ambiente mais frequente lhe diz. Portanto, os contextos onde nós estamos mais tempo são aqueles que mais nos influenciam. E se nós temos a possibilidade de estar o máximo de tempo possível em contextos que nos são favoráveis, nós criamos mais segurança naquilo que é a nossa personalidade, naquilo que é a nossa capacidade de nos afirmar e de nos relacionarmos com os outros, de não termos medo de dizer não, porque o não é um problema, não é? Se nós conseguimos estar seguros de nós próprios, não é pelo facto de eu não concordar com o outro que eu tenho um problema ou que o outro tenha um problema. Exatamente. Temos posições diferentes. E vamos sempre ter, e vamos ter que entender isto, não é? E isso é durante a vida riqueza toda, das relações humanas. Precisamente. Não é? Não queremos todos ter as mesmas ideias, não temos todos que ter as mesmas cores, não temos todos que ter o mesmo clube, o mesmo partido político. Certo. O importante é sabermos exatamente lidar com tudo isto. Isto é de pequenino também, professor? Sempre desde pequenino. Só que os nossos modelos de educação muitas vezes são hierárquicos. Deixa. Ou seja, enquanto que eu devo educar um filho para a autonomia, no sentido em que ele tem que aprender a mensagem para as vantagens que ele próprio terá com esse comportamento, muitas vezes a criança nem sequer percebe porque é que tem que fazer aquele comportamento, porque o objetivo é fazê-lo só para eu não me zangar com ela. Portanto, é uma sensação de que eu tenho que cumprir e obedecer a instrução de alguém, não é? Porque senão vou magoar essa pessoa. Mas se eu crio uma relação de dependência na educação, eu vou estar quase sempre a medir o meu valor por comparação, em primeiro lugar, e vou estar sempre a medir aquilo que eu sou em função de como o outro me julga. E isto faz com que as pessoas comecem, de facto, a ter medo de serem iguais a elas próprias. Há um conjunto de investigadores, sociólogos, que há uns anos atrás escreveram um livro muito interessante que se chama A Dança dos Demónios. Sim. É um livro técnico, não é? Mas o tema é curioso, porque a forma como a nossa educação tem este peso em termos de funcionamento hierárquico, em que nós temos que corresponder, temos que agradar, não queremos magoar, temos que sentir o reconhecimento do outro, e o facto de ter uma opinião diferente daquela outra pessoa, na nossa cultura isso é visto como eu é que estou errado, ou então o outro é que está a arranjar um problema. Então os outros já estão a criar um problema quando pensam diferente de mim. Então, basicamente, andamos todos a dançar aos demónios. Exatamente. Uns com os outros, não é? Curioso. E isto vem com as raízes do século XIV, quando o rei português juntou-se ao rei espanhol para perseguir os judeus. Depois a seguir veio a Inquisição, que não se podia mostrar que se pensava um pouco a sociedade. Depois a seguir vem o Salazar. Portanto, nós somos quase que a segunda geração que está agora na nossa porque parece que não, a liberdade é uma coisa muito recente, não é? É verdade. Nós achamos que não. Nós, eu e o professor, somos já filhos da liberdade. Exatamente. E, portanto, ainda somos muito novos. Portanto, nós fomos habituados a estar em liberdade, mas os nossos pais conheceram a ditadura. E tudo isso condiciona, obviamente, os comportamentos. Claro. Uma coisa que eu me questiono muitas vezes, e vou aproveitar hoje para perguntar a sua opinião, todos nós nascemos sem maldade, ou seja, sabemos que vivemos num mundo em que se fazem atrocidades. São coisas que nos levam a todos a pensar. E uma coisa que eu penso sempre, porque também sou mãe, é quando vejo um criminoso, alguém que faz mal à sociedade, pergunto que tipo de mãe é que esta pessoa terá tido. De facto, nós mães, não desvalorizando os pais, nós pais podemos de facto condicionar a esse ponto a personalidade de alguém. Um criminoso tem que ter tido um tipo de educação diferente. Um violador foi violado. Alguém que mata sofreu de facto atrocidades quando era criança ou não necessariamente? Ou seja, há um conjunto de experiências que combina aquilo que é uma componente genética, mas com um conjunto de experiências que surgem do momento em que se nasce para a frente, que vai marcar bastante aquilo que mas são já as trazemos a maldade connosco, Sr. Professor? Não, eu acredito que o ser humano, por natureza... Se todos fôssemos amados da mesma forma, não haveria espaço para a maldade?
Mas cá está, o ser amado é É algo relativo também? aprendido, não é inato. Não é? Nós não nascemos amados, nós nascemos para ser amados. E se formos amados, sabemos amar? É muito mais fácil amar alguém quando fomos amados e quando sabemos demonstrar esse lado. Isto leva-nos para essa questão social que tem muito a ver com o nosso país, culturalmente, que é quando as coisas estão bem, nós sentimos carência, sentimos falta de que nos digam que estão bem. Porque quando as coisas estão mal, geralmente a maior parte das pessoas fala, abre a boca, não é? Quando as coisas estão bem, o reconhecimento, o elogio, o dizer, olha, gostei do teu comportamento, de facto, tu hoje estás de parabéns. E isto é de tal forma escasso que quando alguém chama a atenção de um erro, o que é que nós vemos as pessoas fazerem? Uma personalização. Ou seja, eu critico uma nota negativa de um teste, de um aluno, por exemplo, e ele acha que eu não gosto é dele, quando eu estou a avaliar o teste e não a pessoa. E nós temos um hábito muito frequente de personalizar a crítica, quando a crítica é dirigida ao comportamento daquele momento e não à pessoa. Não é? Só que nós realmente começamos a influenciar este padrão da opinião do outro como se fosse uma crítica geral a toda a minha pessoa. E aí é que começa, de facto, o enviesamento e a inibição social que toda a gente tem, que é o medo de dizer o que pensam, de afirmar as suas opiniões, de poder ter uma opinião diferente, não é? E terem esta forma de funcionar com os outros um bocadinho subjugada. E isto faz com que tenhamos essas dificuldades depois da afirmação, que se isto começar na adolescência, vamos ter adultos muito mais vulneráveis a determinado tipo de problemas e inseguros. Inseguros. Claro. E segurança é talvez também das palavras mais importantes quando falamos de infância, o saber dar segurança aos nossos filhos. É difícil, não é? Porque às vezes tentamos dar-lhes segurança com muita proteção e nem sempre é o mais correto, pois não, professor? O excesso de proteção não é bom. É como se diz com aquele ditado, temos que dar não temos que dar o peixe, temos que dar a cana para os filhos saberem pescar, não é? É tão difícil, não é? Porque apetece-nos ir lá buscar o peixe e dar-lhes o peixinho e ainda parti-lo e... Eu costumo contar a metáfora da libela. A libela, que é o que depois se desenvolve para a borboleta, quando ela nasce um casulo. E se nós estivermos a ver o momento em que ela está a querer nascer, ela a sair daquele casulo está a fazer um esforço enorme e nós começamos a ter pena, quer dizer, é tão bonita, está ali a tentar sair daquele casulo. E se nós naquele momento formos pegar na libela e atirarmos para fora do casulo, o que eu fiz foi bloquear a capacidade de voo para o resto da vida daquela libélula, não é? Portanto, nós temos que ser capazes de quase que ser uma audiência. Tu consegues força, anda lá, vamos para a frente, eu acredito em ti, tu tens capacidades. Mas deixá-los rebentar o casulo. Exatamente. Está-lhes a custar, vai doer um bocadinho, mas tem que ser, não é? Faz parte da vida, não é? É dizer os tais nãos para depois, mais tarde, poder recolher... E é curioso que o valor dos nossos sucessos são tanto maiores quanto mais custo teve, não é? Esse esforço. Portanto, se o nosso esforço, porque acreditamos em nós, trouxer depois o valor acrescentado por termos superado esse caminho, a sensação vai ser, de facto, de construção de um ego mais seguro, mais afirmativo, mais estruturado para conseguirmos funcionar na relação com o mundo à nossa volta. Porque o mundo, de facto, não é meigo como o sistema familiar, que muitas vezes é. Não é? O mundo geralmente é mais duro. É verdade. Professor, sabemos que a família, como o professor disse, é a primeira arena, ou seja, é aquilo com que nos confrontamos primeiro. As famílias hoje são muito diferentes também, fruto talvez da mesma dita liberdade. Hoje em dia podemos optar por existem famílias muito diferentes, pais separados, segundas famílias, homossexuais que podem adotar crianças, enfim, temos uma variedade. Queria também que nos dissesse, que interpretasse isso, de que forma é que isso também vai mudar a sociedade futura, ou seja, os filhos destas famílias, ditas famílias modernas, que tipo de ser humanos é que vão ser? Por um lado vão ser mais tolerantes, mais abertos? Por regra, se nós crescemos em contextos que nos são favoráveis
para aquilo que são as nossas características, para aquilo que é o respeito mútuo, qualquer que seja o contexto, por regra é um bom contexto. E, portanto, independentemente de estarem juntos, casados, separados, dois homens, duas mulheres. O que importa é que o ambiente seja bom. Harmonia. Harmonia. O que Amor. é mais corrosivo é sempre o contexto. Amor. Exato. Mas é verdade, uma casa com amor não é necessariamente uma casa onde há um pai e uma mãe. Sim. E o que é tóxico é nós estarmos em ambientes corrosivos, que se repetem e ficamos a marinar naquele banho-maria de stress que intoxica, não é? As Como emoções, disse há pouco, as não é? crianças são esponjas e muitas vezes nós achamos que eles não estão a perceber, eles percebem tudo. Claro. E eles absorvem tudo. E se nós conseguimos criar um bom ambiente, essa criança cresce muito mais segura do que quando está num ambiente de conflitos entre os pais, quando está em ambientes de abuso de substâncias, de álcool, de violência doméstica, de comportamentos antissociais. Portanto, todos esses ambientes temporários são muito melhores do que eles serem permanentes. E crescer neste tipo de ambiente vai-nos aumentar as vulnerabilidades para que mais tarde nós próprios tenhamos comportamentos de risco, tenhamos mais doenças mentais, tenhamos mais doenças físicas e, em última análise, como fator preditor também é conhecido, tenhamos mais uma morte antecipada, porque acelera a morte, a quantidade de tempo ou de anos que nós passamos em ambientes tóxicos. Ambientes tóxicos. Isso é interessante e, no entretanto, os telespectadores podem participar desta conversa. Eu gostava muito de ouvir a opinião dos nossos telespectadores. Temos as linhas abertas desde esta parte, 229538525. Estamos a falar de relações familiares, estamos a tentar começar aqui pela infância. Os ambientes tóxicos, e disse muito bem, falamos, por exemplo, de pais, como disse, que sofrem de alcoolismo ou toxicodependência? Felizmente, nós hoje em dia, com o avanço do estudo do comportamento, com a ciência, a psicologia, a psiquiatria, têm-se feito estudos muito interessantes que têm conseguido trazer a público resultados de fatores preditores. Preditores no sentido em que podemos prever o que vem exatamente, ou seja, eu sei que se não comer, provavelmente eu vou ter fome a seguir. Exatamente, ou se comer muito, sei que vou engordar. Exatamente, portanto, há um conjunto de experiências em que foram seguidas desde os anos 70 e 80 cerca de 15, 20 mil pessoas a nível mundial. E começaram a acompanhar essas mesmas pessoas ao longo das décadas até agora. E elas na altura eram crianças e agora são adultos. E começamos a perceber, em termos de crescimento, que as experiências a que estas pessoas foram tendo, que conseguem ser fatores preditores de, neste momento, nós termos adultos com doença mental, com doenças físicas, com mortes precoces, com maus ambientes, com maus comportamentos. Tudo isto com um conjunto tão vasto de pessoas. Tudo isso uma consequência direta daquilo que viveram na infância? Conseguimos ter uma consequência direta com as variáveis preditoras, que estão categorizadas em 7 grandes categorias. 2 voltadas para a própria pessoa, portanto tem a ver com o efeito direto que a criança foi vítima durante o crescimento, que tem a ver com a negligência e com o abuso. Portanto, a negligência física, emocional e sexual, e a negligência física e emocional. Portanto, a negligência e o abuso. Como há pouco lhe perguntei, falando dos abusos sexuais, que deve ser talvez dos temas mais difíceis de falar, é o abuso sexual de crianças. Quando há pouco lhe perguntava se um violador foi necessariamente violado em criança, isto faz algum sentido ou não, professor? Há uma predominância significativa de pessoas que passaram por experiências de vítimas de abuso que depois ficaram agressores. Não é? Isto é um pouco contraditório, ao mesmo tempo faz-nos pensar, enfim, faz-nos refletir um pouco sobre de facto... Para o bem e para o mal, geralmente quem experienciou este trauma, momentos perturbadores, como abuso sexual, como vítimas de violência, de espancamentos, por aí fora, são pessoas que
atravessam o papel de vítima numa fase e podem aumentar o risco de se tornarem também agressoras. Não é? É quase uma forma de vingança. Como é que se explica o mecanismo? Ou Se uma calhar, forma... se calhar podemos deixar isto para um próximo programa Sim. e falar de pedofilia, porque de facto... Ou de defesa também, pode não ser só de vingança. defesa. Nós podemos considerar a pedofilia uma doença do foro psiquiátrico? É claramente uma doença, sim. E que tem que ter, que não pode ser analisada de ânimo leve e tem que se levar as pessoas, de facto, a enxergar Estas pessoas o podem erro se tratar, de comportamento ou seja, grave que tiveram. Exatamente, porque se cometerem agressão, são criminosos. Antes disso, são só doentes. Podem-se tratar. O problema é que é muito difícil tratar alguém com... que sejam do campo da categoria dos agressores, é muito difícil nós fazermos intervenção, porque a intervenção passa muitas vezes pelas consequências que eles próprios têm. Claro. Porque é muito diferente eu controlar um agressor porque ele ganhou culpa do comportamento, do que ele perceber que tem consequências que vai privá-lo um bocadinho daquilo que ele quer fazer. E uma coisa é inibir... Eles não têm consciência da... Infelizmente há muitos comportamentos de agressores que só deixam de acontecer porque há o risco de eles serem presos ou há o risco de serem punidos. E, ou seja, eles não assumiram a culpa, mas eles perceberam que há algo que vão perder se não mudarem os comportamentos. Vamos deixar este tema, que é um tema bem delicado e do qual eu também gostava de ter mais informação para um dia podermos desenvolver, porque é algo de facto também importante e que de facto, e infelizmente acontece na nossa sociedade, por muito que nos custa acreditar. E isso a propósito do abuso e da negligência. Do abuso e negligência, e de facto a negligência é também muito grave. A negligência, quando pensamos em crianças que são abandonadas, por exemplo, isto deixa marcas quase tão fundas como a questão Esse física. no grau máximo, o abandono, não é? Mas o facto de estarmos a crescer num ambiente em que não me ligam muito, não é? Quer dizer, não há diálogo... Estão ali, mas não ligam. Exatamente. Isso não é nada bom, não é? Portanto, e depois não admira que nós tenhamos depois comportamentos na adolescência antissociais ou comportamentos de risco na adolescência. Porquê? Porque muitas vezes crescemos em ambientes em que basicamente fizemos o que quisemos, sem nenhum tipo de orientação. E quando começamos a ter comportamentos errados é quando de repente o mundo se apercebe, ou as pessoas que cuidam, se apercebem que afinal precisamos colocar aqui algumas fronteiras e já é tarde. E aí já é muito complicado mudar isso. Vamos também deixar entrar os telespectadores, porque senão daqui a pouco também já é tarde e as chamadas começam a cair. António Martins liga-nos de Aveiro. Seja muito bem-vindo ao consultório, António. António Martins. Sim, sim. Muito boa tarde. Bem-vindo. Cumprimento ao senhor jornalista e ao seu doutor. Eu queria colocar a seguinte questão. Diga, António. Eu tenho um neto, 15 em 15 dias, vim aqui em minha casa a Aveiro, porque ele mora no Porto. Sim. Mas como a minha filha trabalha, ao fim de semana ele vem cá 15 em 15 dias. Sim. Que idade tem o seu neto? Como? Que Tem idade 9 tem? anos. 9 anos. 9 anos. E ele, para dormir, ainda precisa da luz acesa e também nunca se deita sem a avó estar presente e se deitar com ele. Não dorme sozinho? Não dorme sozinho. Não adormece sozinho ou não dorme sozinho? Não dorme sozinho. Não dorme sozinho. Sim. E isso também acontece em casa com a minha filha. Eu acho que isto não... O que é que nós podemos fazer? Acha que já estava na idade de... Como é que se chama o seu neto? É Sebastião. Sebastião. A mãe, ele vive só com a mãe ou tem os pais separados? Sim, sim, sim. Os pais estão separados e está sempre com a sua filha ou a sua filha divide... Não, está sempre com a minha filha e só 15 em 15 dias é que Vai aos avós. Vem cá à minha casa. E a presença do pai? Ele vai o fim de semana que está com o pai só. Ok. Os 15 dias, portanto, nos fins de semana em que não está nos avós, está com o pai. Exato. Sr. Professor... Eu acho que não é muito normal, não é? Bom, pode não ser comum. Normal, todos os comportamentos são normais, vamos partir deste princípio. Sr. Professor, será normal uma criança, porque é uma criança, o Sebastião tem 9 anos, Claro. Ainda tem medo, digamos assim, porque deixa a luz acesa e gosta que a avó adormeça e durma com eles. Isto é comum?
é frequente acontecer este tipo de comportamento e a forma como deve ser abordado tem que ser sempre interpretado como algo mais sintomático do que causal. Ou seja, nós não podemos transformar nisto num grande problema, temos que transformar isto num desafio para que a criança não se sinta diminuída por ter estes comportamentos. Portanto, eu não conheço os contextos e toda a envolvente que este telespectador apresentou. E com certeza não é da responsabilidade do António nem da avó, visto que estão só de 15 em 15 dias, aqui tem que ser a mãe. E com 9 anos temos uma grande vantagem, é que ainda mais importante que a mãe é a própria criança. Sim. Porque já temos alguém que tem capacidades para ter consciência de ultrapassar este problema que tem que ser sempre visto como um desafio. E isto encaixa um pouco naquilo que nós falávamos há pouco, que é aquela questão da hierarquia. O facto de eu precisar de algumas estratégias para funcionar e elas vêm do exterior, de alguma forma eu estou a criar uma dependência externa. E isto, quando é trabalhado com as crianças, e quando se trabalha na área infantil, tenho vários colegas que quando fazem intervenção com crianças, o que é feito é muitas vezes fortalecer a capacidade da criança com o suporte e o apoio da família para mudar os comportamentos que têm que ser mudados. Porque a autonomia é o mais importante no caso de uma criança deste género. Portanto, Sebastião, nesta altura, já devia dormir sozinho. O ideal é, há bastante tempo, poder dormir sozinho quando se tem esta idade. Uma vez que não dorme, que estratégia é que aconselha aqui o avô preocupado? E ainda bem que é preocupado, é sinal, claro, lá está, que se preocupa com o neto. Provavelmente que estratégia é que esta mãe poderá utilizar? Quando nós sensibilizar o Sebastião? Sensibilizar o Sebastião. Primeiro eu aconselho sempre que se em casa não estamos a conseguir o apoio, temos que falar com os técnicos, precisamente eles têm as competências e o know-how para depois de avaliar o Sebastião e depois de avaliar o contexto social em que o Sebastião está inserido, depois é um trabalho de equipa entre aquilo que o técnico faz com a família. O técnico aqui seria um psicólogo. O psicólogo é o ideal, para fortalecer aquilo que é o comportamento do Sebastião, ou do comportamento de uma criança de 9 anos. Mas a criança não tem que ter os comportamentos para agradar nem ao avô, nem à mãe, nem ao pai, nem ao técnico. É para ela própria. Nós somos todos a audiência em que aquela criança tem que perceber que eu vou fazer isto por mim. Não é? Exatamente, é por ela, não é? Portanto, vamos aconselhar o António Martins a que sugira à filha que leve, provavelmente, o Sebastião, a ser acompanhado nesta altura. Porque se está a ser difícil sozinho, é para isso que existem os técnicos, para que possam dar a mão durante um tempo, como até apoio. Depois ele saber voar sozinho. Mas esse é o privilégio do trabalho clínico, por um lado. E depois, como pais, também temos esse privilégio, é que, curiosamente, são os pais que se tornam, a palavra é um pouco desafiante, os pais que se tornam desnecessários são os melhores pais. São aqueles que, à medida que a idade vai andando, mas é verdade, não é? em que eles vão ter o prazer de estar connosco. Sem e nós precisarem de estar exatamente, connosco, não é? Quando escolhem estar connosco. Para quando eles voarem, nós dizemos, olha que bem que ele voa. Fui eu que eduquei. É verdade. Olha que... E depois voltam, não é? E gostam de voltar. Pelo prazer de o fazer. Exatamente. Sem ser pela obrigação de vir picar ponto. Vamos agradecer ao António Martins a participação e vamos agora receber outro António. Chama-se António Almeida e liga-nos de Mangualde. Bem-vindo, António Almeida. Boa tarde. Muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório. Muito obrigado. António, pode colocar a sua questão. Posso. É assim, eu ouvi já não desde o início este programa, do qual agradeço, porque parece-me que o Sr. Professor que está a acompanhar o programa e que está a fazer as explicações é brilhante. Eu queria pôr uma questão que ele foca várias coisas que eu também estou preocupado com isso, como por exemplo a questão do reforço positivo que nós devemos fazer às crianças ou aos adultos. Nós sabemos que de facto há uma lei da psicologia que o social condiciona o psíquico e de facto penso que o primeiro meio social onde as crianças se desenvolvem é no meio familiar e essa influência é obviamente determinante. Mas eu queria pôr-lhe uma questão. Eu tenho 2 filhos que estou com um processo, a sofrer um processo de alienação parental. E eu sei que há estudo recente sobre o síndrome da alienação parental, Sim. que de facto
constituem para o desenvolvimento das crianças obstáculos perfeitamente flageladores do seu desenvolvimento dito normal. Que idade têm os seus filhos, António? O meu filho tem 13 anos e a minha filha tem 11 anos. Foi um processo muito complexo, portanto, eu soube de uma fuga da mãe com os filhos para o estrangeiro através da escola, portanto, isto é no início do ano letivo de 2014. Entretanto, como não havia regulação do poder paternal, portanto, ela não havia obrigatoriedade de regresso. Num programa de um canal, portanto, concorrente, discutiu-se um assunto que era a dificuldade que a jurisprudência portuguesa tinha em fazer regressar portanto, pessoas que tinham sido estas fugas por mercê de não haver relação de poder parental, portanto não havia obrigatoriedade de ela regressar. Contudo, passado 2 dias e mercê desta azáfama toda, os meus filhos voltaram. Obviamente que, acolitados pelos advogados, exerce logo a guerra, que é como é que eu vou atacar este processo. Certo. Então, o ataque foi, tudo e mais uma coisa, inclusivamente gerar um processo de violência doméstica muito histórica, na qual fui absolvido, porque não havia razão, porque foi uma criação, como é hábito, e felizmente que a sociedade está a olhar, e os tribunais, e os psicólogos, os psicanalistas estão a olhar para estas coisas de uma maneira mais atenta, porque também nisto tudo existe uma coisa que eu não atribuo com grande fé, que são, digamos, a carreira técnica dos elementos que constituem a maior parte daquelas comissões de apoio aos tribunais, de apoio a crianças e de apoio a jovens, que eu penso que recentemente tem havido programas onde se tem posto a nu muita desta inépcia e muito de alguma incompetência desses membros dessas comissões. Contudo, os meus filhos sofreram um processo de alienação parental brutal, à qual teve que, depois de resolvido aquele processo de violência doméstica, voltei... Em que situação é que estamos agora, António? Restam-nos 2 minutos, eu gostava que o professor ainda dissesse algo sobre isso. Muito obrigado. Diga-nos só em que situação é que está agora. Entretanto, houve mediação familiar, tudo bem, porque entretanto, obviamente que há agora um processo de chantagem que há 2 meses caiu outra vez a aproximação que havia com os meus filhos. Os meus filhos chantagearam com uma situação como tal. Pai, nós não voltamos a ir para ti, entretanto, porque tenho um filho que é apaixonado por equitação e uma filha que é apaixonada por música, ao qual eu ia acompanhando, e na mediação ficou assim, e eu fazendo sempre das tripas coração para tentar satisfazer todos esses desejos e essas vontades, e fazem-no com brilhantismo. Portanto, ficávamos ambos, toda a gente ficava contente e orgulhosa por esse sucesso. Há 2 meses e meio, 3 meses, portanto, antes do Natal, caiu redondamente por baixo, porque, entretanto, fizeram uma espécie de ultimato. Pai, se não mudas de atitude, nós não voltamos para estar contigo. Desde deixar aos picadeiros, caiu tudo por terra. E o que é que acontece então? Qual era a mudança de atitude? Pai, tu tens que tirar um processo que está em tribunal sobre património. Portanto, senão nós não voltamos para ti. Era a mudança. Portanto, acha que há uma chantagem da sua ex-mulher que usa as crianças, no fundo, para chegar a si. Chama-se alienação parental. Certo. Portanto, é um síndrome perigosíssimo que está a ser hoje estudado a nível dos tribunais com uma profundidade extraordinária. E eu gostava de saber... Vamos só deixar o professor rapidamente comentar esta situação. Concretamente perguntar ao professor qual é a opinião dele sobre... Vamos ver se... Dentro de uma alienação parental, o que é que vai moldar a personalidade dos futuros jovens em seguida? Muito obrigada pela sua partilha. Sei que nem sempre é fácil expormos assim os sentimentos como fez o António e por isso mesmo agradecemos. Professor, resta-nos mesmo muito pouco tempo. O que é que podemos comentar sobre esta situação? O que é mais importante é que nós temos que nos lembrar que a vida é longa e muitas vezes as relações familiares que possam estar temporariamente limitadas ou no meio de problemas, este tipo de contexto familiar
pode mais tarde ter o privilégio de que os filhos crescendo e tornando-se adultos resolverem grande parte que são estas tensões familiares e a perceberem-se do que é que os pais fizeram durante o seu desenvolvimento. O que é mais importante quando nós estamos a falar deste tipo de problemas, eu não posso dirigir-me particularmente a este caso, porque do ponto de vista de ética não me permite o meu código, mas aquilo que eu posso dizer é que os pais, quando estão em situações de divórcio ou de separação, eles têm que ter a arte e engenho de saberem ser pais e mães para o resto da vida, quer mantenham ou não uma relação de marido e mulher. E, portanto, se eles não conseguem ter a capacidade de ser pais e mães, eles têm que a desenvolver, porque o que acontece mais tarde, porque a vida de facto é longa e as crianças não vão ter sempre 8, nem 10, nem 13, nem certo. 15, vamos ter comportamentos que mais tarde vão ter o reverso da medalha daquela atitude muitas vezes centrada neles próprios, por forma a penalizar o outro. Porque a raiva, a inveja, o querer punir e vingar são das coisas que devemos evitar ao máximo. E tanto ficou por dizer. Sr. Professor, posso contar consigo já no próximo mês, vamos continuar a falar de relações familiares, porque merece mais tempo aqui no nosso consultório. Hoje temos mesmo que fechar, amanhã há jogo grande no Estádio do Dragão, o Porto vai receber a Juventus e por isso mesmo Nuno Espírito Santo faz já de seguida a antevisão desse jogo. Não perca então a conferência de imprensa em direto aqui no Porto Canal a partir do Estádio do Dragão. Eu regresso amanhã às 4. Até lá.